Boas palavras para um bom dia. Continuando na nossa semana pascual, eu hoje vou falar sobre uma cena da última ceia que dá muito o que pensar, dá muito o que meditar, né? Vou ler para vocês, mas todo mundo conhece. Mas vamos ver aqui dessa tradução, né, que eu estou trabalhando, do Frederico Lourenço. E sabendo Jesus que tudo o Pai lhe dera para as mãos, e que proviera de Deus, e que para Deus volta, levanta-se do jantar e despe as roupas, e pegando numa toalha, atou-a à cintura. Em seguida derrama água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com a toalha que atara à cintura. Chega então a Simão Pedro e este lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço tu ainda não compreendes, perceberás depois. Diz-lhe Pedro: Não me lavarás os pés jamais, até a eternidade. Jesus respondeu-lhe: A não ser que eu te lave, não tens lugar comigo. Diz-lhe Simão Pedro: Senhor, não me lave só os pés, mas as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Quem tomou banho não precisa, tirando os pés, de se lavar, pois todo ele está limpo. E vós estáis limpos, ainda que não todos, pois sabia quem o estava a trair. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de ter lavado os pés deles, pegou na sua roupa e voltou a reclinar-se à mesa. Disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamai-me Senhor e Mestre. Eu vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, tal como eu fiz, façais vós também. Então vejam, o que significa esse gesto, né, de Jesus? É um gesto dramático, é uma encenação, digamos, não no sentido negativo da palavra, mas é uma demonstração prática para chocar, para impressionar os apóstolos, né? E até hoje nos tocar e nos impressionar. É no sentido de que nós devemos abandonar o ego e a vontade de dominar e de se sobrepor ao outro, né? Como ele falou em outras ocasiões, né? O maior de todos é aquele que serve, né? Aquele que se faz pequenino. Ou ele mesmo disse: Eu não vim para ser servido, mas para servir, né? Isso não significa uma posição de auto-humilhação masoquista, né? De autoflagelação, não é isso. Mas é uma posição de despojamento egóico, né? De abertura de serviço, de entrega para o outro. Então, ele demonstrou isso exatamente no momento que precedeu a sua morte. Ele deu um dos ensinamentos máximos que ele deu na Santa Ceia, na última ceia. Ele dá vários ensinamentos. Eu estou aqui seguindo o Evangelho de João, que é o mais rico em narrativas sobre a última ceia, né? Porque vocês sabem que entre os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, o João é o mais diferenciado dos três, né? Tanto que os três são chamados de evangelhos sinóticos e o evangelho de João é chamado de o quarto evangelho, porque ele não anda em paralelo com os outros três. Os outros três têm as narrativas muito semelhantes e João vai por outros caminhos. E no momento da Santa Ceia, ele descreve coisas que os outros não descrevem. Por exemplo, essa questão do lava-pés só aparece em João. Mas é muito significativo porque ele impacta, essa narrativa impacta, né, a nossa visão do ego, né, do domínio, que todos nós somos, aliás, criados na sociedade capitalista para competir, para dominar, para conquistar o outro, inclusive usando o outro como instrumento, né, do nosso lucro, do nosso poder, das nossas conquistas, né? Então, a atitude de Jesus é o despojamento, é a entrega, é o amor incondicional, é o serviço ao próximo, claro e simples, sem todas as complexidades hierárquicas, né? Quer dizer, ele falava: vós que me chamais mestre e senhor, eu faço isso com vocês, vocês devem fazer isso uns com os outros. Ou seja, ele sabia, reconhecia que ele era, digamos assim, alguém acima da humanidade
e era de fato, né, da média da humanidade, era alguém acima da média da humanidade, e mesmo assim, e por causa disso, aliás, é que não se punha como alguém que queria dominar, e essa é uma questão interessante, né? Ele não veio para, né, dominar, mas através de um serviço, de um amor incondicional, indicar um caminho de não violência, de fraternidade, de amor ao próximo, né? E é isso que é o caminho que até hoje nós não seguimos, né? Se tivéssemos seguido esses ensinamentos básicos de Jesus, né, não teríamos o mundo como está. Nós temos, por exemplo, sempre a Igreja Católica, né, fez esse ritual, os papas fazem o ritual do lava-pés, né? Mas assim, é um ritual, né? Não significa que hoje nós reproduzindo ritualisticamente essa postura de Jesus, estaremos de fato sendo despojados, né? Porque o que acontece? Na época, esse gesto dele tinha o significado de que ele estava se colocando ao lado dos escravos, também tem isso, né? Quer dizer, ele se coloca ao lado daqueles que eram mais marginalizados, porque quem é que lavava os pés dos seus senhores? Os escravos, ninguém lavava o pé um do outro. A questão não é o gesto de lavar o pé, não é que nós temos que lavar o pé, isso é um simbolismo, né? Ele tomou esse simbolismo para dizer que ele estava ao lado dos mais vulneráveis, ao lado dos escravos, ele estava despojado do seu ego, ele estava a serviço de todos, ou seja, é um gesto que simboliza muita coisa, né? E que se nós, como cristãos e cristãs, seguíssemos essa diretriz, o mundo estaria bem diferente, né? Então nós estamos fazendo essa reflexão, né, da Páscoa de Jesus, né, os momentos que antecederam e depois a morte e a ressurreição de Jesus nesta semana, que está encerrando temporariamente, pelo menos, o nosso Boas Palavras para um Bom Dia, meditando sobre a grandeza dos ensinos de Jesus e como que eles podem nos inspirar ainda hoje em nossas atitudes cotidianas. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.